pessoal, estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. E na aula passada nós falamos sobre os transformadores. Aliás, nas duas últimas aulas nós falamos sobre os transformadores. E hoje nós começamos um novo assunto. Hoje nós falaremos dos geradores, do gerador elétrico, que seria a nossa segunda máquina elétrica. Você sabe que dentro da matéria de máquinas elétricas nós estudamos o transformador, vamos estudar os geradores, falaremos do alternador e também finalizaremos a nossa matéria falando do motor elétrico. Essas são as nossas máquinas elétricas. Então, antes da gente começar a falar sobre os geradores, sobre o gerador elétrico, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada a respeito do transformador e também corrigir o exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, dando uma olhada aqui, vamos revisar o que nós vimos sobre transformadores. Nós vimos a respeito do núcleo do transformador. Eu falei sobre o núcleo dele, que o transformador ele é pesado porque o núcleo dele ele é feito de ferrite, que é um material ferromagnético, como nós estudamos lá em magnetismo, os materiais que têm a maior propriedade de se imantar são os materiais ferromagnéticos. Então, o núcleo do transformador ele é ferromagnético, ele tem uma massa muito grande, para realmente aumentar essa propriedade. Quando um campo magnético, quando uma espira, ela está em volta de um material ferromagnético, você aumenta o campo magnético. Então, por isso que o núcleo do transformador ele tem uma massa muito grande, e aí isso acaba deixando o transformador pesado. Então, segundo o cientista Jean-Bernard Foucault, ele percebeu que quando nós temos uma corrente induzida em um condutor, que vai trazer resultados indesejáveis, com a corrente induzida no próprio condutor do núcleo de ferrite, ou seja, é uma corrente que nós chamamos de corrente de Foucault, e ela vai provocar perdas, aquecimento, perda de potência na transferência da potência do primário para o secundário, que nós vimos também na aula passada que essa potência do primário em relação ao secundário ela tem que ser igual. Se ela não for igual é porque nós tivemos perdas referentes a aquecimento. Então, para reduzir essa corrente de Foucault, os núcleos dos transformadores eles são laminados, com placas isoladas e presas entre si. Então, para a gente ter uma ideia aqui do núcleo laminado, a gente teria aqui a bobina do primário, aqui a bobina do secundário, e ele ficaria preso no núcleo de ferro. E esse núcleo de ferro ele não é um bloco só, ele é formado por várias lâminas, que são isoladas entre si, então existe um isolamento dessa lâmina para essa lâmina, mas ela é só encostada, presa, para que realmente você reduza a corrente de Foucault. Então a corrente de Foucault ela vai provocar aquecimento, ela vai provocar efeitos indesejáveis. Então por isso que nós estudamos na aula passada que o núcleo do transformador ele é formado por várias lâminas, por isso que nós chamamos de núcleo laminado. Nós vimos também, trabalhamos bastante com as relações do transformador. Então está aqui o nosso símbolo do transformador, onde eu representei a tensão do primário, a corrente do primário, a corrente do secundário e a tensão do secundário. Então, nós vimos que existe uma fórmula que fala que a tensão do primário sobre a tensão do secundário ela é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, o número de espiras que eu tenho no primário e no secundário, elas vão ser diretamente proporcionais à tensão. Porém, existe também uma igualdade que relaciona a corrente do secundário e do primário com a tensão do primário e do secundário. Isso é inversamente proporcional. Então a gente sabe que a corrente do secundário dividido pela corrente do primário é igual à tensão do primário sobre a tensão
do secundário. Então, o que acontece? Quando, na prática, né, quando eu aumento o número de espiras no secundário em relação ao primário, eu estou aumentando a tensão no secundário em relação ao primário. Isso é diretamente proporcional, que é o que a gente vê nessa parte da fórmula aqui. Agora, com relação à corrente, se eu aumento a tensão no secundário em relação ao primário, eu vou diminuir a corrente no secundário em relação ao primário. Tá? Então, ela é inversamente proporcional. E nós vimos também, na aula passada, que a potência do primário, ou seja, tensão vezes corrente, ela é igual à potência do secundário, tensão vezes corrente. Então, por mais que eu aumente a tensão no secundário, eu aumentei a corrente no primário. Então, essa questão da potência, eu estou aumentando a tensão, mas eu estou diminuindo a corrente. Então, a potência no primário ela vai ser igual à potência no secundário. Então, eu não estou criando energia no transformador. Porque pode parecer estranho, né? Poxa, eu aumentei o simples fato de eu ter mais espiras. Eu tenho mais espiras, eu coloquei 20 vezes mais espiras no secundário, eu vou ter 20 vezes mais tensão. Então dá a impressão que eu estou criando tensão, estou criando energia. Eu estou aumentando a tensão, mas em contrapartida, a corrente, se a tensão é 10 vezes maior, a corrente no secundário vai ser 10 vezes menor. Tá? Como ela vai ser determinada pela lei de Ohm, então nós vamos ter, na verdade, a corrente no primário 10 vezes maior. Tá? E a gente trabalhou com isso em alguns exercícios da aula passada, né? Inclusive nos exercícios que nós fizemos para validação da presença, que a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Nós vimos também o autotransformador. E o autotransformador ele tinha uma questão interessante, né? Porque ele não tem a bobina secundária, então você utiliza o próprio rolamento do primário, uma parte dele como secundário, né? É o que a gente vê aqui nessa imagem, né? Você tem aqui uma bobina, essa bobina entre o ponto A e o B eu estou usando como primário. Entre o C e o B eu estou usando como secundário. Tá? Então, apenas uma única bobina, né? Em uma única bobina eu consigo fazer primário e secundário. Então, esse bobinado, né, de extremos A e B, né, onde eu tenho uma derivaçãozinha ali que é o nosso C, então com essa derivação eu consigo fazer o meu transformador em si. Tá? Então, dessa forma aí a gente consegue apenas com uma bobina criar, né, esse transformador. Bom, então esse é o autotransformador que nós estudamos na aula passada. Agora nós temos então ali a tensão do primário, a tensão do secundário, né? Nós temos o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. O interessante é que quando nós utilizarmos o número de espiras do primário, nós vamos estar utilizando ela inteira aqui, né? E do secundário nós vamos estar utilizando somente essa parte. E aí vão valer as mesmas regras que nós vimos em termos de primário e secundário. Tá? O número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário. Então é isso que a gente vai ter também para o autotransformador. E aí, eu tinha deixado algumas atividades para validação da sua presença, e nessas atividades tinha um exercício referente ao transformador, né, corrente, potência, a um transformador comum, né, de ferrite, e a letra B era referente ao autotransformador. Eu pedia para você calcular os parâmetros solicitados. Eu vou fazer a correção desse exercício aí para a gente resumir bem o que nós estudamos na aula passada. Então, na primeira questão, eu dava eram trafos, né? Tanto a letra A quanto a letra B. Eu pedia para você calcular o parâmetro solicitado. Na letra A, eu pedia para você calcular a tensão do secundário, a corrente do secundário, a corrente do primário, a potência do primário. Então, aqui eu te dava que a tensão do primário era de 180 volts, né? O número de espiras do primário, 4.500 espiras.
o número de espiras do secundário 1800 espiras e a tensão do secundário eu não tinha, e coloquei aqui um resistor, né, representando uma carga, porque eu preciso fechar o circuito no secundário para que eu possa ter corrente, né, porque se eu deixo aberto eu não tenho a corrente elétrica passando. Então, corrigindo aqui esse exercício, né, pegando aqui os dados dele, a tensão do primário ela vai ser então de 180 volts, a tensão do secundário eu não conheço, né, vou colocar aqui como X, o número de espiras do primário 4.500 espiras e o número de espiras do secundário 1.800 espiras. Então eu vou colocar isso na fórmula, né? A tensão do primário sobre tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido por número de espiras do secundário. Colocando isso na fórmula, né? Então vai ficar lá no lugar da tensão do primário 180, né? Que é a tensão que eu tenho aqui do primário, dividido por X, que é a minha tensão do secundário, eu não conheço, né? Dividido é igual a 4.500, que é o número de espiras do primário, né? Eu tenho 4.500 espiras, dividido pelo número de espiras do secundário, que é igual a 1.800. Então, uma vez que eu tenho essa formatação, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Ó. Eu vou multiplicar 180 vezes 1.800 e vou falar que é igual a x vezes 4.500. Então vai ficar o quê? 4.500 vezes x vai ser igual a 180 vezes 1.800. Então, fazendo essa conta, vai ficar 4.500x igual, e aí 180 vezes 1.800, isso é igual a 324.000. Então, eu cheguei aí à conclusão que 4.500 vezes x é igual a 324.000. Eu vou pegar agora esse 4.500 que está aqui do lado está junto do x, e vou passar dividindo aqui esses 324.000. Vou fazer aqui em cima essa conta, então x igual a 324.000 dividido por 4.500 vai dar 72. 72 o quê? Colocando aqui o resultado na tensão do secundário, é igual a 72 volts. Então, isso significa que se eu tenho 180 volts no primário, né, com 4.500 espiras, se no secundário eu tiver 1.800 espiras, ou seja, diminuir o número de espiras no secundário, eu vou diminuir a tensão. Aliás, se você pegar a diferença de 4.500 para 1.800 é de 2,5. Então, eu diminuí 2,5 vezes o número de espiras. Consequentemente, eu estou diminuindo a tensão também no secundário 2,5 vezes. Tá? Então, essa é a tensão do secundário. Colocando aqui a resposta. Vamos agora achar a corrente no secundário. Bom, a corrente no secundário, uma vez que eu sei que eu tenho aqui 72 volts de tensão, né? Então eu vou agora, por lei de Ohm, achar a minha corrente, né? Porque eu tenho a tensão, tenho o valor do meu resistor, né? Da minha resistência, da minha carga, eu vou aplicar a lei de Ohm. Eu sei que eu tenho 72 volts sobre um resistor de 200 ohms. Então, a minha tensão do secundário é igual a 72 volts, a minha corrente do secundário é quem eu quero achar, né? E a minha carga, meu resistor, vai ser de 200 ohms. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, a corrente do secundário vai ser igual a tensão do secundário dividido pela carga. Tá? Então, a corrente do secundário vai ser 72 dividido por 200. Então, 72 dividido por 200 é igual a 360 mA. Então, a corrente que vai passar na carga vai ser de 360 mA. Então, vou colocar aqui também a resposta, corrente do secundário, 360 mA. E agora eu vou achar a corrente do primário. Né? Para achar a corrente do primário, aí eu vou considerar a tensão do secundário, 72 volts, a tensão do primário, 180 volts, a corrente do secundário, que a gente acabou de achar,
e vou procurar então a corrente do primário. E eu vou relacionar com aquela outra parte da fórmula, que ela fala que a corrente do secundário sobre a corrente do primário é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Então eu vou substituir os valores. A tensão do secundário vai ser 360 miliampere, é 360 vezes 10 a menos 3, dividido pela corrente do primário, eu vou colocar aqui x, porque é quem eu quero achar, né? Igual a 180, que é a tensão do primário, dividido pela tensão do secundário. Então eu vou achar esse x aqui, e aqui eu vou multiplicar em cruz. Então vai ficar 180 vezes x igual a 72 vezes 360 vezes 10 a menos 3. Então 180x igual a 72 vezes 360 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta aqui, né, vai ser igual então a 25,92. Então 25,92 vai ser igual a 180x. Eu vou pegar agora esse 180 e vou passar dividindo aqui, né, para eu encontrar o valor do meu x. Então ficou 25,92 dividido por 180. Isso vai ser igual a 144 mA. Então a corrente do secundário, do primário, vai ser igual a 144 mA. E faz sentido, né? Como eu diminuí a tensão do secundário, né, eu tenho uma maior corrente no secundário em relação ao primário, se nós formos comparar. Então a tensão aumentou, mas a corrente diminuiu. E aí, para achar a potência do primário? Para achar a potência do primário, nós vamos fazer o quê? Ela vai ser igual à tensão do primário vezes a corrente do primário, né? V vezes I, que a gente já faz lá desde as primeiras aulas de eletricidade. Então, eu vou pegar a tensão do primário, que eu tenho aqui, é 180 volts. A corrente do primário eu acabei de achar, né? 144 mA, e vou multiplicar então 180 vezes 144 vezes 10 a menos 3. Essa conta vai ser igual a 25,92 watts, tá? Potência dado em watt. Engraçado que também, se eu quisesse achar a potência do primário, eu poderia encontrar a potência do secundário. Se você pegar 72 volts vezes 360 mA, também vai dar 25,92 watts, porque a potência do primário ela é igual à potência do secundário. Então, eu poderia achar também a potência do secundário e falar que é igual à potência do primário. Vai dar o mesmo valor. Então, essa é a potência do primário, 25,92 watts. Bom, então ficaram aí os resultados, né? A tensão do secundário igual a 72 volts, a corrente do secundário 360 mA, a corrente do primário 144 mA e a potência do primário 25,92 watts. Bom, vamos fazer então a letra B. Na letra B eu tenho um autotransformador, onde eu peço a tensão do secundário, e aí eu tenho a tensão do primário, que é 120 volts, né? Aí eu tenho a tensão do secundário, que é X, né? O valor desconhecido. O número de espiras do primário, né? Eu sei que aqui, a parte que eu peguei para o secundário é de 12, e aqui é de 600, né? Mas na verdade eu sei que o número de espiras do primário ela vai ser 600 mais 120, ela vai ser de 720, que é onde eu estou injetando essa tensão de 120 volts. Então, o meu primário ele possui 600 espiras mais 120 espiras, ele possui 720 espiras. Então, vou usar o número de 720 para número de espiras do primário. E o número de espiras do secundário é 120, que é o total que eu peguei aqui. Então eu vou também utilizar a mesma fórmula, né? Tensão do primário sobre tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então fica 120 dividido por x igual a 720 dividido por 120.
Então ficou 720x igual a 120 vezes 120, né? E aqui é só uma coincidência, porque é esse 120 aqui do número de espiras, né? E esse 120 da tensão. Então ficou 720x igual a 14.400. Eu vou pegar esse 720 e vou passar dividindo aqui no 14.400, né? Passo dividindo e ficou então x igual a 14.400 dividido por 720, o meu x então igual a 20. Então a minha tensão do secundário vai ser igual a 20 volts, tá? Então tá aí a letra B. Então dá uma conferida, verifica se você acertou a letra A e acertou a letra B, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade aí nesses exercícios. Bom, e agora nós viramos um pouco a chave, né, de transformador para gerador e falaremos então dos geradores elétricos, né? Então, falando aqui de geradores, a definição de gerador, né, por si só, é a de um equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, assim como você tinha o transformador, que ele transformava energia elétrica em energia elétrica, aumentando ou diminuindo o valor da tensão, né, você tem o gerador, que ele vai transformar uma energia que ela é mecânica em uma energia que é elétrica, tá? E é diferente do motor, que vai fazer o contrário, vai transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, assim, os geradores eles são muito utilizados, né? Os casos mais conhecidos são aqueles onde você tem lá um gerador, por exemplo, a um combustível, um gerador a diesel, querosene, onde se acaba, por exemplo, a energia elétrica numa determinada empresa. Aí já entra o gerador para fazer a função do abastecimento da energia elétrica no local, onde você vai ter basicamente algo impulsionado por um tipo de energia, né? Sendo essa energia mecânica, onde ela vai gerar um movimento e esse movimento vai ser transformado em energia elétrica pelo gerador. Então a gente vai estudar na aula de hoje como isso acontece, né? Como que essa geração ela vai ocorrer. A aula que nós vamos ter de gerador também vai se dividir em duas partes, assim como nós fizemos com o transformador. Então, a partir dessa definição, se eu quero transformar uma energia mecânica em uma energia elétrica, eu vou precisar, né, ter uma fonte de energia mecânica. Então tá aí um exemplo, aí, uma foto de um gerador. Lembrando então que ele vai receber uma energia mecânica para fornecer energia elétrica. E aí nós vamos ter as nossas fontes primárias. E o que são fontes primárias? A fonte primária ela é uma fonte de potência mecânica. Então, se o meu gerador ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica, quem vai fornecer essa energia mecânica? Então, a fonte de potência mecânica, que ela vai ser responsável por girar os rotores do gerador, né? A parte do gerador que vai estar conectada a essa minha fonte de energia mecânica, para que ele converta a energia mecânica em elétrica, então eu tenho, isso recebe o nome de fonte primária. Então, a origem da energia mecânica, né, que vai, enfim, girar os rotores do gerador para que ele converta a energia mecânica em energia elétrica. Então, essa fonte de energia ela é chamada de primária. Então, são as nossas fontes primárias. E aí, a gente pode classificar ela como de alta velocidade, por exemplo, a turbina a vapor, a turbina a gás, né, são fontes de alta velocidade. E também a de baixa velocidade, que é o caso dos motores de explosão a diesel, a gasolina, as turbinas hidráulicas, as turbinas eólicas, né? É o que acontece, por exemplo, quando você tem energia eólica, né? O vento movimenta as pás, né? E essas pás, né, ela tá conectada
ao gerador, ele vai pegar esse movimento do seu rotor, né, que ele vai girar, né, ele vai transformar esse movimento mecânico em energia elétrica. Bom, falando um pouquinho da usina hidrelétrica, né, que é o exemplo mais famoso que a gente tem, né, quando você tem uma usina, né, ela vai produzir corrente alternada baseado na fonte de uma queda d'água, por exemplo. Tá? Então você teria aqui, conforme esse desenho, né, o nosso gerador está aqui em cima. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver. Ó, o nosso gerador está aqui em cima. Né? Então eu tenho uma água que foi canalizada, foi represada. A gente vai ver melhor num vídeo a seguir. Então essa água ela vai descer, ela vai movimentar a pá de uma turbina. Essas pás elas vão girar, a turbina vai provocar um movimento, né, um movimento de rotação, né, ele vai começar a girar, e como ele vai estar acoplado ao rotor de um gerador, né, o rotor seria a peça onde ela giraria, né, e aí vai girar esse rotor do gerador, e o giro do rotor desse gerador vai provocar um movimento, e o gerador simplesmente vai transformar esse movimento mecânico em energia elétrica. É isso que a gente espera de um gerador. Então, uma fonte primária move a pá acoplada a uma turbina hidráulica, né, e o gerador elétrico, com o seu rotor conectado à turbina hidráulica, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Basicamente é assim que vai funcionar uma usina hidroelétrica. Tá? Esse é o funcionamento da usina hidroelétrica. Mas como que isso acontece, né, na prática? Né? Na prática, a gente consegue ver através dessa animação aqui. Na prática, nós teremos o quê? Imagina que normalmente você tem um rebaixo, né, na usina hidrelétrica. Então, por exemplo, choveu, né, encheu, né, você vai ter essa água escoando. No que você tem essa queda d'água, você movimenta essas pás. Né? Movimentando essa pá, ela vai girar um rotor. Né? Esse rotor vai estar ligado no gerador, ela está ligada no rotor do gerador, e o gerador transforma energia mecânica em energia elétrica. Então a gente consegue perceber, né? E aí vai acabar fornecendo energia elétrica para as casas e tudo mais. Então a gente percebe, né, por aqui que é o movimento da queda d'água. Né? Você tem aí um desnível, né, numa barragem normalmente. Esse movimento da água gira então essas pás que estão ligadas ao rotor do gerador. Então ela que vai estar, é a água que vai estar provocando, né, o movimento da pá, a pá que vai provocar o movimento do rotor, e o rotor é que vai estar captando então essa energia mecânica que vai ser transformada então em energia elétrica pelo gerador, que a gente já vai ver na sequência como isso vai funcionar. Tá? Então, por isso que a gente tem lá o problema com a chuva, né? Quando para de chover, né? Quando não chove e você diminui o nível das hidrelétricas, né? Você diminui essa queda da água, né? Você diminui a força da água. Então, por isso que é preciso que chova, né, para que ela esteja bem cheia para ela conseguir movimentar essas pás aqui, senão você acaba não tendo o movimento mecânico da pá, consequentemente do motor, do rotor, certo? Então, é basicamente assim que vai funcionar uma usina hidrelétrica. Agora a gente vai entrar mais a fundo na função do gerador em si, né? E aí a gente fala do gerador e da indução eletromagnética que existe, né? Porque o gerador, se a gente for analisar ele vai ser como se eu tivesse um eletroímã, né? E junto com esse eletroímã, uma espira em volta dele, né? Envolta no seu campo eletromagnético. Então, os terminais dessa espira eles vão ser conectados a dois anéis, a gente vai ver na sequência, que vão estar ligados no circuito externo através de escovas. A gente vai ver isso certinho, como que vão funcionar esse esquema dos anéis e da escova. E aí, a partir desse ponto é que nós vamos ter o gerador, a captação, né, a geração da energia.
Então, imagina, por esse desenho a gente consegue ver melhor, né? Então eu teria aqui um ímã, só que dentro desse ímã, né, no meio desse ímã, entre o norte e o sul desse ímã, eu tenho uma bobina, né? Aqui está representado só de com num formato só, mas é como se eu tivesse isso aqui tudo com fios enrolados, né? Conforme mais voltas eu dou, né, maior é o campo que eu consigo captar. Então a ideia é o seguinte: esse ímã, né, próximo a uma bobina, né, conforme nós vimos na aula de eletromagnetismo, de acordo com a lei de Faraday, né, eu consigo gerar tensão, né, a partir de uma bobina e de um ímã, né? Nós vimos isso na aula de eletromagnetismo. Então a ideia é, a partir desse gerador elétrico, né, eu tenho esse norte e sul, e no meio eu vou ter essa bobina girando, ou seja, ela mudando de posição, ou seja, eu variando o fluxo eletromagnético nela. E a ideia é que aqui nos pontos A e B eu consiga gerar tensão elétrica, tá? Bom, só relembrando então o que nós vimos lá com relação à lei de Faraday, nós vimos o seguinte, que uma das descobertas do Faraday é que ele tinha lá uma bobina, né, ligada numa lâmpada, né? E aí ele aproximou o ímã, né? Aproximou o ímã, a lâmpada acendeu e apagou. Ele afastou o ímã, a lâmpada acendeu e apagou. E ele percebeu que se ele começasse o movimento de aproximar e afastar, ele conseguiria manter essa lâmpada acesa, né? E baseado nisso, né, ele descobriu o seguinte, que na verdade a variação, né, do campo magnético dividido pela variação do tempo é o que fornecia a tensão. Então só o fato de ter um ímã próximo não acontece nada, mas eu ficar aproximando e afastando esse ímã de uma bobina criava, né, gerava tensão elétrica. E a partir dessa ideia do Michel Faraday é que surgiram os transformadores, os motores, os geradores, e a gente vai aplicar então esse conceito da lei de Faraday aqui. Então, a lei de Faraday ela está nos dando o aval de que se eu pegar e variar o campo eletromagnético, a variação do campo eletromagnético próximo a uma bobina, eu vou ter tensão sendo gerada aqui nessa saída aqui da bobina, onde eu conectei essa lâmpada, por exemplo. Agora, no caso do gerador, que nós vimos nessa figura aqui, né, perceba o seguinte, o ímã ele tá parado, né, e quem está se movimentando, na verdade, é a espira, tá? O que vai dar, na verdade, o mesmo efeito para nós, né? Imagina que eu tenha o meu ímã parado, né, o meu norte e sul parado, e o que eu vou fazer aqui é aproximar e afastar a minha bobina, né? Vou ter o mesmo efeito, né? Ó, aproximando e afastando, eu também vou conseguir gerar, né? Se é o ímã que está aproximando e afastando, ou se é a bobina que está aproximando e afastando, não importa, eu vou continuar gerando a corrente elétrica da mesma forma, tá? Então essa é a ideia e quando isso aqui gira, então imagina que esse eixo aqui vai girar, né? Isso aqui vai girar e vai fazer essas bobinas girarem, e aí eu vou ter uma variação do campo eletromagnético. Isso vai criar, né, vai gerar uma tensão para mim, que é onde eu vou poder coletar aqui entre os pontos A e B, que aqui justamente são as escovas, né, e aqui eu tenho os anéis coletores. Bom, a gente vai conseguir ver isso melhor nesse vídeo, onde eu tenho um gerador, né? Seria um vídeo de um gerador. Então, como que a gente vai verificar isso? Então, imagina que isso aqui seja um gerador, né? Eu vou dar uma passada por esse vídeo para a gente ter uma ideia melhor. Então, nós vamos ter o seguinte, né? A ideia é essa, né? Que eu tenho aqui, então, alguma coisa fez esse rotor girar, né? Seja uma queda d'água, seja
um motor a diesel, né? E aí ele vai girar. Então, baseado nesse princípio, né, que eu acabei de mostrar, se eu tenho um ímã e eu tenho uma variação do campo magnético, ó, perceba aqui que eu tenho uma variação da tensão. Aqui ele utilizou um multímetro analógico para mostrar essa variação da tensão, que fica mais fácil. Então, dessa forma, né, se eu começo a girar esse rotor, né, que a gente estaria representando um rotor, onde eu tenho as minhas espiras aqui representadas também, e aqui esse ímã estaria representando a armadura do motor. Mas a gente vai falar das partes do motor na próxima aula. Tá? A gente vai falar certinho das partes do motor. Então eu tenho aí a geração de um campo magnético. Né? À medida que eu vou estar... quem está gerando o campo magnético vai ser o meu ímã. Né? E à medida que eu vou girando aqui alguma coisa faz com que essas bobinas girem. Né? E aí eu vou ter o quê? A geração de tensão, a geração de corrente elétrica, né? Que a gente consegue visualizar por aqui. Então, dando mais uma passadinha aqui, olha, a gente percebe, então, olha, eu estou girando aqui e o meu multímetro está conseguindo registrar que eu tenho ora a tensão com a corrente num sentido, ora com a corrente no outro sentido. E aí um ponto importante. Eu tenho a geração de corrente alternada. Tá? Esse tipo de gerador ele gera corrente alternada, ele não gera corrente contínua. Ele vai gerar justamente uma corrente senoidal, né? Aquela corrente no formato de uma senoide. Então, dando mais uma passada aqui, né? A gente tem lá o campo magnético, ele está mostrando, ele vai girando. Né? Então, olha, pegando aqui num determinado espaço de tempo, então imagina só, imagina que a gente vai começar por essa posição, e aí a gente vai analisar o que vai acontecer durante uma volta. Tá? Então, à medida que ele for girando, então aqui seria meu tempo zero. Vamos imaginar que durante 1 segundo ele vai dar uma volta. Nesse ponto eu não tenho fluxo magnético, então nesse ponto eu vou ter zero de tensão. À medida que ele vai girando, eu vou aumentando a tensão. Né? E quando ele fica nessa posição aqui, nesse ponto, né? Nesse exato ponto, onde eu tenho minha maior capacidade de fornecer tensão, que seria o pico da minha senoide. Né? Então esse exemplo é muito legal, porque a gente consegue ver em tempo real, né, esse camarada girando, né, e ele fornecendo a tensão. Né? E aí aqui eu tenho o máximo. E aí o que acontece? Conforme eu vou mudando essa posição aqui, né, vou mudar a posição do meu rotor, essa tensão ela vai começar a cair. Tá? Que é o que vai acontecer agora. Então, olha, eu comecei a girar, a mudar a inclinação, ele vai cair a zero, porque quando ele está nessa posição aqui. E aí, quando eu continuar, quer dizer, aqui eu já dei meia volta. Quando eu continuar, aí eu já vou estar gerando, só que num outro, com o sentido da corrente de uma outra forma, até chegar também no ponto máximo, né? E aí, só que com um pico negativo, né? E ainda girando esse rotor, eu vou ter, ele vai tender a cair a zero, e é por isso que a gente tem então a senoide. Então tá aí, a gente consegue ver ele completar o ciclo, que seria de um determinado tempo. Tá? Então aí eu tenho ele volta a cair a zero. Tá? Então basicamente é dessa forma que a gente vai conseguir gerar tensão. Tá? Bom, então, imagina, né? Aqui a gente tem as espiras, você tem entre o norte e o sul do ímã, né? Aqui você teria o eixo do seu gerador, né? E aí você vai girando ele, e essa movimentação dessa espira, captando de diversas formas o campo eletromagnético desse ímã, ele vai fazer com que você tenha valores diferentes de tensão, e baseado lá na lei de Faraday. Tá? Então, basicamente o que a gente viu, aqui está a posição do rotor, né? Nesse ponto. Então, você
deu uma inclinadinha nele, né? Inclinou ele um pouco, você chegou à sua tensão máxima, né? E aí você vai girando ele, ele caiu e voltou a zero. Aí nisso você deu meia volta. Aí você girou mais um pouco, aí você já está formando a parte negativa, aí ele vai acabar retornando a zero. Então, à medida que você vai girando esse rotor, ele vai formando o semiciclo positivo, né? Que ele deu meia volta, e a outra meia volta ele vai formar o semiciclo negativo. Então, um giro, né, do nosso rotor vai provocar um sinal alternado. Então, os 360 graus ele vai provocar o quê? Os 360 graus da senoide, né? Então, por isso que a gente tem, então, todo o movimento aqui do nosso eixo, ele vai provocar todos esses pontos. Então, quando ele está aqui no ponto 1, né, o rotor está no ponto 1, ele tem esse valor de tensão. Foi para o 2, aumentou um pouquinho. No 3, né, seria equivalente mais ou menos aqui. No 4, ele chegou no pico. Depois, no 5, ele começou a cair. No 6, caiu mais. No 7, ele chegou a zero. Quando ele girou a outra metade, ele começou a fornecer tensão, só que num sentido, numa polaridade contrária, né? Depois, esse seria o 8, né? Aí depois o 9, um pouquinho menos, e o 10 seria o máximo que eu tenho. E é quando ele está paralelo ao fluxo magnético. E aí o 11, né, caiu um pouquinho, 12 mais um pouco, e aí ele retornou a 1, que é onde ele deu uma volta. Tá? Então você teria aí o rotor, né, que ele estaria movimentando justamente a bobina. Então é a bobina que estaria sendo movimentada. Embora a gente vai ver na próxima aula que existem também outras formas de você movimentar, ou você movimenta a armadura, ou você movimenta o rotor. Enfim, a gente vai ver também o que é armadura, o que é rotor, mas só adiantando, né? O rotor é aquela parte que movimenta, que tem a rotação, que seria o eixo do gerador. E a armadura é a parte que fica fixa, né? Seria a parte do ímã norte-sul, ou do eletroímã. Bom, então aí eu vou ter a formação aí de um determinado tempo, por isso que o gerador elétrico, nesses moldes, ele vai fornecer para a gente sempre tensão alternada. Então, o gerador gera tensão alternada. Mas eu quero tensão contínua. É só transformar isso em tensão contínua através do processo que vocês estudaram em eletrônica, né, que é a fonte. Né? A fonte ela transforma sinal alternado em sinal contínuo. Você consegue transformar esse sinal em um sinal contínuo, sem problema algum. Tá? E aí aqui a gente consegue ter uma ideia, né, também de como isso tudo vai funcionar. Né? Então, aqui estaria a bobina, né? Aqui seria o nosso rotor, aqui a armadura, que ela fica fixa. E aí, à medida que a gente coloca alguma coisa, um motor a diesel para girar essa bobina, né, que está ligada no rotor, eu vou fornecendo corrente. Aqui a gente colocou um resistorzinho para mostrar, e a gente percebe, né, que hora a corrente está num sentido, hora a corrente está no outro, porque ele está fornecendo corrente alternada, e é justamente o que ele está mostrando aqui. Né? Então o giro desse rotor está provocando a tensão. Aí a gente vai ver melhor na próxima aula. É possível também eu ter fixo, né, pode ser que a armadura, né, que seria o ímã, né, seja conectado ao rotor. É uma outra forma, né? Aí é aquela questão, eu estou movimentando quem? Eu estou movimentando o ímã ou eu estou movimentando a bobina? O importante é que eu tenha essa variação, tá? Mas é uma outra forma que a gente tem aí, ou eu movimento a bobina ou eu movimento a armadura, que seria, no caso, o ímã, tá? Mas é para a gente ter aí já dá para a gente ter uma ideia boa, né, do funcionamento. Legal? Bom, pessoal, então essa era a intenção da aula de hoje, né? Introduzir para vocês, falar inicialmente do funcionamento do gerador elétrico, né? E aí na próxima aula a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe com relação às partes do gerador elétrico e também como que a gente faz para saber a tensão que está sendo gerada, qual a frequência que está sendo gerada. O importante é você saber nessa aula, resumindo, né, que o gerador sempre ele vai gerar tensão alternada, né, em virtude dessas oscilações do campo magnético, da variação do campo magnético. Legal?
E eu gostaria agora de te convidar para fazer os exercícios para validação da sua presença, né? Para que você possa revisar aí o que foi visto nessa aula. Legal? Na próxima aula, então, a gente dá continuidade ao tema de geradores e qualquer dúvida eu estarei à disposição para tirar, para esclarecer. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!